estamos na página 26, no ano 32 da era cristã. Essa é a data, né, mais aceita pelos historiadores, ou seja, 3 anos depois da morte de Jesus. Aquelas pessoas que receberam o fogo de Deus ali no dia de Pentecostes, elas saíram pregando o evangelho por diversos lugares, tá bom? E a partir agora da conversão de Saulo, a perseguição do governo de Israel vai diminuir um pouco, que não era todo mundo que estava disposto a cometer essa ilegalidade que Saulo estava cometendo, né, de perseguir e matar pessoas, que não era, o Império Romano não permitia que os judeus fizessem isso, né? Então, ano 32 da era cristã. A perseguição organizada por Saulo acredita-se ter durado cerca de 2 anos, do ano 30 ao ano 32. Paulo era uma autoridade respeitada no judaísmo, que resulta da sua cidadania romana, sua determinação na defesa do judaísmo e na sua excelente formação aos pés de Gamaliel, que era o grande mestre desse período. Segundo a história, a família dele era até descendente do rei Davi, e a família dele tinha organizado a escola mais respeitada em Israel, escola sobre o judaísmo, né? Então o Saulo de Tarso, ainda nesse momento, vamos colocar assim, ele era uma pessoa conhecida e respeitada, não? Conhecida e respeitada. Certamente quando tinha debates, por isso eu citei a possibilidade dele ter debatido com Jesus ou até com Estevão. Então, certamente quando tinha debates, os discípulos de Gamaliel, né, seriam aqueles discípulos que as pessoas ouviriam com mais respeito. Esse é discípulo do grande mestre, ele vai trazer um ensino do grande mestre, né? Era o pensamento deles. O comentário prossegue. Apesar dos graves erros de Paulo, certamente ele o fazia por interpretar erradamente as escrituras do Antigo Testamento, né? Vendo como eles faziam naquele período, né, para tentar manter a pureza da lei, então Saulo de Tarso pensou que ele poderia fazer o mesmo. Não era a mesma coisa que Josué fez. Josué estava numa luta por um espaço que Deus tinha dado aos seus descendentes, mas que foi ocupado pelos descendentes de Abraão, mas que foi ocupado pelos cananeus. Tá, ok? Nos dias do Novo Testamento, a situação era diferente. Tá bom? Mas, apesar da interpretação errada, certamente havia sinceridade no coração dele. Por isso eu comento, vendo a sua sinceridade, Deus o resgatou de perseguidor para proclamador, né? Era uma pessoa má por interpretar erradamente ou seguir erradamente, cegamente, a interpretação que Gamaliel lhe passou. Nesse período da história de Israel, quando nós vamos estudar o pensamento corrente sobre o Messias, o que era ensinado era que o Messias não seria um homem, mas o Messias seria uma era, tá bom? Que não haveria um homem que seria o Messias. Isso era ensinado nas escolas judaicas, é conhecido pelos escritos, principalmente de um filósofo judeu chamado Filo. Então, nesse período, eles não acreditavam em um Messias como sendo uma pessoa, mas uma era, tá, ok? E isso certamente influenciou o apóstolo, influenciou Saulo de Tarso, né? O comentário prossegue. A conversão de Saulo está registrada em Atos 9, 1 a 19. O choque da conversão, ouvindo a voz do próprio Jesus e a sua cegueira temporária, deixaram Saulo em grande desespero. No momento que Saulo orava, Deus enviou Ananias, que orou e a visão retornou. Bom, claro, aqui eu estou contando de forma resumida, né? Você pode fazer um estudo detalhado do livro de Atos, mas aqui eu estou registrando o resumo do acontecimento para nós falarmos desse evento que ele vai ser muito importante para a história da igreja. Por quê? A conversão de Saulo de Tarso significa a conversão de alguém que era respeitado, conhecia muito as Escrituras, não?
E por mais que Deus dê autoridade a Pedro, Pedro, ele era uma pessoa assim, em termos de estudo, ele era uma pessoa simples. Então, quando ele iria debater com outras pessoas, ele tendo um conhecimento, às vezes, pequeno das Escrituras, né, vamos dizer, porque sendo uma pessoa pobre, ele não era educado aos pés de um mestre, né, tinha uma educação no lar e nas sinagogas, que era mais simples, tá ok? Mas Saulo já tinha uma formação que era respeitada pelo grande mestre que era Gamaliel. Então, quando ele iria debater, nós vamos encontrar muitas vezes o apóstolo Paulo debatendo por toda a Europa nas sinagogas, né? Então, isso vai ser uma grande mudança assim, para o cristianismo, né? Positiva, e para o judaísmo negativa, porque Saulo era um dos homens que se destacava, pelo que nós observamos, na escola de Gamaliel, né? O comentário prossegue. Após se converter, Saulo dirigiu-se para a região da Arábia. Ele diz, olha, ele contando quando ele escreve a carta aos Gálatas, quando ele se converte, ele diz: nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Bom, ele diz que fica 3 anos nessa região, tá bom? Por que Saulo de Tarso foi para essa região? Certamente para ele reestudar as Escrituras, porque até aquele momento ele recebeu os estudos da casa, que era chamado Casa de Hilel, né? Que era o avô de Gamaliel. Então, ele recebeu o estudo dessa casa. E pelo que nós vemos na história, como eu disse, o estudo dessa casa dizia que o Messias era uma era e não uma pessoa. Tá bom? Então, Saulo vai ter que voltar, porque ele reestudar tudo, porque ele viu que o homem que morreu, que ele estava perseguindo os seguidores, que morreu na cruz, né, esse homem ressuscitou e apareceu para ele e causou uma cegueira nele, né, e depois enviou uma pessoa que curou ele. Então isso tudo era mais que uma prova de que Jesus Cristo era o Messias. O Messias ressuscitou, ele precisava reestudar isso tudo, né? Repetindo, os apóstolos eram pessoas simples, né? As pessoas que estavam estudando, né, aos pés de Gamaliel, era muito caro para você conseguir contratar aquela pessoa, tá bom? Então, por isso é que ele vai fazer agora um grande reestudo para ele então encontrar como estava realmente profetizado sobre o Messias, né, e comparar com os ensinos que ele havia recebido de Gamaliel, porque ele chegou à conclusão, estão errados, né, estão errados. E nisso, exatamente o que o apóstolo Paulo está defendendo aqui, é que ele tinha autonomia nas Escrituras. Isso é muito importante. Vocês sabem que na educação, os pedagogos, é sempre cobrado para os pedagogos que eles têm que conquistar autonomia em um determinado tema, ou seja, não depender de ninguém. Você vai sempre trocar conhecimento, né? Mas tem determinadas coisas que você consegue fazer sozinho, você é autônomo. Então o apóstolo Saulo de Tarso era assim, ele tinha um conhecimento técnico das Escrituras que ele tinha autonomia para pegar, reler, reestudar e assim reinterpretar, ok? Para ter assim uma nova visão. O comentário prossegue. Era necessário rever o seu aprendizado que recebera do rabino Gamaliel e entender a igreja no Antigo Testamento e também a morte do Messias, porque agora ele tinha que entender o seguinte: olha, segundo o Antigo Testamento, Israel vai ser substituído em algum momento da história. E pelo jeito ninguém tinha interpretado isso até então. Saulo de Tarso, com um bom conhecimento das Escrituras, ele poderia então fazer uma releitura e conseguir encontrar, como nós encontramos a igreja profetizada no Antigo Testamento, né? O comentário prossegue.
O versículo 20 de Atos 9 ocorre após o retorno de Saulo da Arábia para Damasco, onde ele participa de diversos debates falando de Jesus e provando que ele era o Cristo. Olha, já começaram os debates. Então, como eu disse para vocês, a conversão de Saulo de Tarso vai ser um grande diferencial, porque a partir disso, sendo ele um grande conhecedor das Escrituras, ele poderia debater com os grandes mestres do judaísmo, com aqueles que estavam interessados em estudar as Escrituras. E nós veremos que mais à frente isso vai continuar ocorrendo em cada sinagoga que ele chegar. Então ele ficou 3 anos na Arábia, ok? E retornou, ok? E quando ele retorna, ele já começa a debater, participando de diversos debates, está em Atos 9, 22. O que resultou na tentativa de matá-lo, mas fugiu da cidade descendo em um cesto. Olha, isso ele está começando a pregação. Mas entendam a parte dos judeus. Para os judeus, a pregação que os cristãos faziam era, olha, o reino de vocês têm que esquecer. E isso era muito duro para os judeus. Por isso nós veremos cartas que o apóstolo Paulo vai escrever sobre eles, como a carta aos Gálatas, dizendo, que eles hoje são simbolizados no filho da escrava com Abraão. Então aquilo era pesado para eles. Eles não queriam acreditar que o reino de Israel seria destruído, que o templo seria destruído, mas isso vai acontecer. Mas principalmente nesses estudos, o que o apóstolo Paulo teve que concluir? Ele teve que concluir o que ele vai dizer na Epístola aos Romanos, capítulo 9. Olha, eles foram cortados e nós fomos enxertados. Romanos capítulo 11, ele diz que nós fomos enxertados do lugar de Israel. E aqui eu sempre coloco uma questão importante. Alguns criticam quando a gente fala assim que a igreja substituiu Israel. A igreja com certeza substituiu Israel. Isso não é antissemitismo. A diferença, de como nós pregamos sobre a substituição da igreja de Israel para como a igreja católica ensinou na história é a seguinte: nós pregamos que nós substituímos Israel nessa era da igreja, mas que um dia Israel voltará a ser o povo de Deus. Depois que a igreja for arrebatada, eles voltam a ser o povo de Deus. Isso é o que as igrejas cristãs anabatistas sempre ensinaram. Já a igreja católica e as igrejas protestantes ensinam que Israel jamais voltará a ser povo de Deus. Não, que a profecia sobre eles foi totalmente descartada. Isso está errado. Nós sabemos até pelos sinais como Israel voltar para a terra de Canaã, tá bom? E isso comprova que o ensino católico e o ensino protestante está errado. Israel voltará a ser sim o povo de Deus, e nós estamos assim diante de um sinal tremendo que mostra como está próxima a vinda de Jesus. Ok? Pois bem, o comentário prossegue. Quando Saulo retorna a Jerusalém, 3 anos após a sua conversão, ou seja, agora estamos no ano 35 da era cristã, é visto com desconfiança e os discípulos não se aproximam dele, mas ele falava ousadamente no nome de Jesus. Os apóstolos não possuíam a mesma formação secular que Saulo de Tarso, mas agora o cristianismo terá o seu primeiro apologeta, ou seja, o seu primeiro defensor teórico, aquele que podia debater e conhecer detalhes das profecias. E muitas pessoas, até hoje cristãos, são preguiçosos para estudar detalhes da profecia, porque realmente são muitos símbolos, você tem que se esforçar muito. E naquele tempo também, muitos judeus tinham o mesmo problema de preguiça, vou chamar assim. Alguns também pela dificuldade, porque não conseguiam ter nem um pergaminho em casa. Você, para ter um pergaminho, você tinha que pagar caríssimo. Então eles ouviam
as Escrituras quando eles iam na sinagoga. Então, para eles terem um conhecimento das Escrituras, era muito difícil a situação do povo, né? Não? Pois bem, como o apóstolo Paulo ele demonstra esse conhecimento, como ele descreve, né? Então, em Efésios capítulo 3, versículo 8, ele diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Esse texto, o apóstolo Paulo está falando da igreja. Então ele diz que coube a ele, tá bom? Me foi dada a graça de anunciar entre os gentios essas riquezas incompreensíveis, tá bom? E demonstrar esse mistério que estava oculto em Deus, tá bom? Então, claro, isso vem pela excelente formação dele, né? Então, a conversão do apóstolo de Saulo de Tarso vai mudar muita coisa para a igreja, tá bom? Vão surgir mais conflitos, mas, na verdade, crescem os conflitos porque cresce a pregação, crescem os debates, crescem os argumentos, né, de alguém que defendia que Jesus Cristo era o Messias. Eu sempre lembro a vocês que a profecia de Daniel era clara. Ela dizia que o Messias morreria em 69 semanas, 483 anos, contando desde a ordem para restaurar Jerusalém. Existe uma concordância que bate ali próximo do ano 29 da era cristã. Então, naquele período, quem conhecia as Escrituras, quem estudava a profecia sobre a vinda do Messias, ele estava ciente que o Messias estava para chegar no mundo, tá bom? Então, eu acredito que essa profecia de Daniel era um dos pontos que o apóstolo Paulo usava para argumentar com os judeus, né, que nós vamos encontrar ele debatendo muitas vezes, tá bom? Olha, a profecia de Daniel é clara, o Messias tem que morrer nesse período. E outros pontos também sobre Jesus ter morrido na Páscoa, exatamente como estava profetizado a morte do Cordeiro Pascal. Ele tinha que morrer nessa mesma hora nona, na hora que o Cordeiro Pascal era sacrificado, Jesus estava morrendo também. Então eram muitas profecias, tá bom? Que o apóstolo Paulo podia citar naquele momento, ok? Então a conversão dele era assim importante, até para ter a visão do evangelho entre os gentios e entender que não existe nenhuma diferença entre judeu e gentio. Tudo isso provinha da autonomia que Saulo de Tarso tinha no conhecimento das Escrituras, tá bom? Então, por isso, é muito importante para o cristão hoje, estamos num momento tão decisivo, é muito importante nós buscarmos o conhecimento preciso dentro do possível, né, que é para o ser humano, tá bom? Ok? Mas é importante buscar o máximo de precisão.